Então, iniciando, o que que agora a gente tem aqui na parte web? Finalmente, os mapas, né? É um voo, né, que vocês fizeram, né? Pelo que eu entendi, é um voo aquilo lá. Eu acredito que foi, não sei se com um drone ou algum vante, e aí o pessoal fez Isso. essas ortofotos. Isso, pode ter sido com drone, sim. E aí o que aconteceu? Deu um certo trabalho, inicialmente, para colocar, aliás, deu bastante trabalho para colocar essas imagens, porque não sei se vocês já tentaram abrir essas imagens localmente aí no CAD ou no GIS. Chegaram a fazer isso? Não. Não, foi não. Aqui eu fiz localmente num computador aí com 16 GB de RAM, tudo, e demora de 4 a 5 minutos para chamar essas imagens das fotos. Porque é muito pesado, né? Então ele imagina que eu não estou chamando na rede, nada disso. Eu estou chamando essas imagens é, localmente, no próprio disco rígido do computador. Sim. E isso demora 4 a 5 minutos. Então fica impraticável, né? Você trabalhar com a imagem nesse tempo. Você vai fazer um zoom, depois demora, né? E aí o que a gente fez? A gente pegou essas fotos que ela colocamos aqui, ó, fica agora aqui no menu, ó, chama fotos Uhum. aéreas, tá? Vocês já devem ter visto. Então, Sim. tem aqui o OpenStreetMap, o Google, né, e o Bing. Opa, afastei demais. Ó, eu posso ter o Google, né, o Bing e e agora tem a opção aqui embaixo que eu posso ligar ou desligar as imagens. Então você vê, aquilo lá que demorava 4 ou 5 minutos, olha quanto tempo demora agora. E isso vocês Sim. podem abrir no tablet ou no celular. Ficou super rápido. Só que não é nenhuma mágica, porque você vê que essa imagem, ela não está local, quer dizer, ela não é uma imagem que está localmente, né, no computador, ela está num servidor na nuvem. A gente colocou num servidor em São Paulo, mais rápido, é um dos que a gente testou mais rápidos que tinham. Mas nós dividimos essas imagens em vários arquivos PNG. Então, quando você acessa aqui, ele na verdade está abrindo alguns arquivos PNG somente. Dá para ver quando a gente faz o zoom, às vezes eu consigo ver, nem dá aqui para ver, porque é tão rápido que eu não consigo perceber isso, ó. Ó, tá vendo que às vezes aparecem uns quadrinhos, que aí ele está Sim. abrindo esses PNGs. Como esses PNGs têm 256 por 256 pixels, eles são pequenininhos, eles vêm rápido, a informação vem rápido, é como se tivesse vindo uma fotozinha. E à medida que eu vou fazendo zoom, ele vai chamando um PNG que tem mais resolução, até esse zoom máximo aqui. Então ficou muito bom para trabalhar. Se eu quiser, eu posso ligar aqui a prefeitura, aí eu vejo os layers da prefeitura, que também aqui tem um algoritmo de cache no servidor, que ele gera outros PNGs ou JPEGs, que também para vir mais rápido, esses vetores aqui, essas linhas aqui que são da prefeitura. E tem aquilo que eu já tinha mostrado, que se eu quiser vir ver o arquivo do CAD, do jeito que estava lá no CAD, eu posso ligar. Esses daqui, em breve, eles vão, ou deixar só esse todos de água como referência, mas em breve Uhum. eles vão sair, tá? Porque vão entrar todos que vocês atualizarem com a conectividade. Então ficou super rápido, né? Ó. E isso vocês podem testar no celular também, tá? Se vocês rodarem no celular. Inclusive eu posso, por exemplo, juntar com o Google, não sei se vocês chegaram a fazer isso, e deixa eu ver aqui uma área qualquer aqui da cidade, e a gente vê a diferença, ó, que você vê a estrada, ó, tá, mais ou menos está batendo, tá? Bem encaixado. Tá, e se a gente fizer uma comparação aqui com a prefeitura, junto com o Google, vou desligar a foto aérea, ó, a imagem do Google está um pouco deslocada. É a do Google que está deslocada, porque na verdade não teve um georreferenciamento que nem vocês fizeram. Então, se eu ligar Uhum. aqui a foto aérea, aqui, ó, se a gente olhar, por exemplo, essa linha aqui, ó, essa é a linha que vocês fizeram da prefeitura, ó, essa linha Uhum. verde. Então, ela está batendo exatamente aqui com a imagem. Foi feito tomando como referência a imagem, olha aqui, né? Ó. Então a linha verde está batendo certinho. Se eu tirar a foto e deixar só o Google, ó, a linha verde não bate tanto assim, ele tem um pequeno deslocamento. Mas isso é a foto do Google que não está assim com uma precisão tão perfeita. E realmente, geralmente não está assim. Mas também é bastante satisfatória, né? Já dá para ver bem, Sim. tá? Então aí vocês podem trabalhar aqui tranquilamente. Se quiser no celular, vai também, vai bem. E, e dá para trabalhar. Só que aí, o que que eu queria mostrar?
Da mesma forma que eu estou acessando esse dado pela web, eu posso acessar esse dado pelo QGIS. Então, como funciona isso? Eu vou pegar o QGIS aqui, que a gente vai ver daqui a pouco aí com o computador de vocês. E aqui no QGIS, eu tenho uma opção chamada XYZ Tiles, tá? Certo. Essa opção, ela permite chamar esses PNGs, esses tiles, esses quadradinhos, tanto que aqui, se você olhar a ícone, ó, são vários quadradinhos aqui. É como se fossem vários PNGs, assim, ou JPEGs, imagens, uma do ladinho da outra. Então, como funciona isso? Se eu abro o XYZ Tiles, eu já tenho geralmente algumas. Eu tenho o OpenStreetMap, o Google Maps. O Google Maps, quando eu abro aqui, se eu adicionar o Google Maps, vou desligar o OpenStreetMap. Para eu adicionar o Google Maps no QGIS, eu só aperto aqui, seguro, ou dou dois cliques e solto aqui, ó. Opa, eu soltei dentro do. Vou soltar aqui. Isso. Olha aqui, ó. Esse aqui é o mapa do Google Maps. É o mapa gratuito que eles fornecem. Então, às vezes, qual que é a diferença do Google Maps para o OpenStreetMap? É que o Google Maps, às vezes, tem esses aí que nem aqui, ó, restaurante, tem alguns pontos que as próprias pessoas aí na cidade vão preenchendo e vão cadastrando no Google. Então, ele tem essas informações. Se eu quiser ver o mapa do Google, do jeito que mostra aqui na web, porque aqui na web eu posso, se eu quiser, aqui eu estou vendo, deixa eu desligar aqui. Esse aqui é o mapa do Google. Mas o que acontece? Esse mapa do Google, como a aplicação tem login e senha, esse mapa do Google, o Google fica vendo o tempo inteiro aqui dentro dessa aplicação, nesse endereço aqui, mapa, sai Garça, o Google fica vendo o que você está fazendo. Então, cada vez que eu faço um zoom assim, ele sabe que eu estou acessando o servidor dele, que eu estou lendo as imagens e que ele está enviando essas imagens para a minha máquina. E ele cobra. Então, cada vez que eu faço esse zoom, ele está cobrando, tá? Da mesma coisa com o Street View, que daqui a pouco vai aparecer quando a gente finalizar a conexão com o sistema comercial. O que que acontece? É, é uma cobrança, só que para vocês isso está incluso na manutenção, essa cobrança. Então não tem problema, podem ficar fazendo zoom aqui à vontade, que aí eles estão, isso está sendo registrado, mas isso já está sendo pago aqui pela Nexus, tá? Só que quando eu venho aqui no QGIS, por que que eu estou falando isso? Porque quando eu venho aqui no QGIS, eu não tenho esses mapas do jeito que eu estou vendo na web. Por quê? De propósito, porque o Google fala assim, não, você quer colocar o mapa do QGIS, você tem que entrar um teu login e a tua senha e uma chave que está associada ao seu cartão de crédito ou alguma conta que eu vou cobrar no final do mês pelos acessos. Então ele não aparece isso aí mais aqui. Ele aparece só esse mapa que a gente está vendo, tá? Eu vou desligar aqui. Para eu retirar, eu seleciono o botão da direita, né? Remove Layer, eu retiro o mapa desse mapa do Google. Eu ligo aqui o OpenStreetMap. Só que agora, o que que eu quero fazer? Eu quero acessar a foto de garça. No caso aqui, eu já criei um link para a foto de garça. Como funciona isso? Ó? Quando eu quero conectar, que é o caso de vocês, vocês vão querer ver essa foto de garça no QGIS de vocês, de cada máquina aí. Então, que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir aqui com o botão da direita e selecionar New Connection. Ou seja, desculpa que o meu está em inglês, mas agora eu deixei, agora que eu percebi que está em inglês. Mas o de vocês é em português. Então, vai ter nova conexão e aqui vocês vão colocar, por exemplo, fotos de garça, o nome que vocês quiserem. E aqui vocês têm que dizer o endereço aonde que estão essas fotos, tá? E além disso, dizer o nível de zoom mínimo, que geralmente é 15, e aqui o máximo 21. Só isso. E dar um OK. Eu já configurei isso. Aqui, ó, eu vou editar essa conexão que eu já fiz, que já tem o que tem que entrar. Isso aqui eu vou passar para vocês. O que que Certo. é? É esse endereço. Você tem que entrar esse endereço, vocês têm que entrar esse endereço aqui, Garça, falando do servidor, exatamente essa frase, do jeito que está aqui, tá? Dessa URL. Porque essa URL indica aonde e em que lugar do servidor na nuvem, no caso esse fica em São Paulo, que estão essas imagens, para ele ir buscar, tá? Então eu falo, olha, as minhas imagens desse XYZ estão nesse servidor. Foi onde a gente colocou. São milhares e milhares de pedacinhos de imagens. Eu não preciso configurar login e senha, mas eu entro aqui o zoom mínimo de 15, o máximo de 21, que é o que foi gerado, que eu vou mostrar. E aí eu dou um OK. No caso aí eu vou dar um cancel porque já está cadastrado. E aí para aparecer essas imagens, eu só tenho que apertar, ó, e segurar aqui, ó, e soltar. Então olha aqui, vou até desligar é que está por trás, eu não estou vendo. Mas
elas já apareceram. E o que que vai acontecer? Da mesma forma que na web lá estava rápido, aqui vai ser rápido. Então, se eu selecionar aqui o zoom menos, né? E for afastando, ó, é rápido, ó. Olha que rápido que é. E se eu quiser aproximar, é a mesma coisa. É super rápido. Então vocês vão conseguir acessar agora essa foto, que da mesma forma que vocês veem na web, vem aí no GeoSam, que está aí importada no próprio GeoSam aí no servidor de vocês. E vem, vocês vão ver no QGIS também, tá? E à medida que vai fazendo zoom, ó, se eu selecionar a mãozinha aqui, eu posso mover, eu vou podendo ver essas imagens. Tudo bem? Beleza. Então eu vou passar só depois, não passo no WhatsApp mesmo, eu passo o link que é para adicionar aí no QGIS de vocês. A outra coisa é o seguinte, quando eu estou na web, o que que acontece na web? Quando eu estou aqui na web, vamos supor que eu ligue aqui as tubulações de água abaixo de 100 milímetros, ó, esse é o arquivo bruto lá que foi importado do CAD. Essas tubulações, elas são tubulações que foi gerado um arquivo shape e esse arquivo shape foi importado para um outro servidor na nuvem chamado Postgres, que tem um cartucho espacial PostGIS, né? Então isso está na nuvem também, que são essas linhas que eu estou vendo aqui. Se eu chegar aqui e ligar, são linhas do CAD, né? Da mesma forma que tem as maiores que 100, ó, devem aparecer. Ó, são essas outras aqui, ó, tá? E tubulação de água bruta. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, as curvas de nível, ó. Isso foi uma outra coisa que a gente fez. Olha que interessante. Vou desligar a foto. Eu tenho todas as curvas de nível do município todo. Lembra que a gente desenhou umas redes e não cadastraram as cotas? É Sim. onde não tinha curva de nível. Então, por exemplo, se eu desenhar a rede aqui, ó, não tem curva de nível. Então não vai cadastrar as cotas, a não ser que a gente cadastre essas curvas de nível, tem que fazer um levantamento aí topográfico, alguma coisa assim. E aí a gente vai conseguir ter essas cotas de forma automática. Acho que nós desenhamos a última vez a rede aqui, ó, justo aqui, que era onde Isso. não tinha a curva de nível. Então, foi importar, essas curvas de nível foram importadas, é interessante que dá para ver bem. E também, se eu aproximar, olha o que acontece, aparece também os valores delas. Você vê que quando eu afasto, ó, uma hora ele vai sumir, isso está programado dessa forma. E quando eu aproximo, ó, então eu estou vendo 680, 79, então isso é uma informação importante porque eu sei aqui que está descendo, né? Se eu, por exemplo, estou vendo uma rede de esgoto, alguma coisa, isso ajuda bastante, tá? Só que eu quero ver também esses dados no QGIS. Então, do jeito que a web está acessando lá num servidor na nuvem, que, vejam bem, são dois servidores na nuvem. Um servidor tem essas imagens, fica em São Certo. Paulo. O outro servidor já não é em São Paulo, ele tem um servidor Postgres, que é um banco de dados, e esse banco de dados ele tem o quê? Os vetores, as linhas, né? Por exemplo, as curvas de nível. Então, se eu quiser, do jeito que a web está acessando, se eu quiser aqui acessar aqui no QGIS as curvas de nível, por exemplo, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, em Layer e vou adicionar um layer. Olha aqui. Eu vou até ampliar aqui para a gente ver direitinho, ó. É essa opção do elefantinho aqui, ó. Certo. Adiciona um layer do PostGIS, ou seja, me adiciona um layer lá do banco de dados geográfico, que é o Postgres com cartucho espacial PostGIS. Então eu vou clicar nessa opção e ele abre uma caixa de diálogo que nem essa aqui. No caso, aqui eu já adicionei o layer, a conexão. Como que funciona? O que vocês vão ter que fazer no QGIS? Vocês vão ter que selecionar New aqui primeiro, e vocês vão ter que dizer aonde, em que lugar que estão essas curvas de nível. Vocês vão poder colocar, por exemplo, aqui, mapeamentos, qualquer palavra, mapeamentos na nuvem no Postgres, com PostGIS, por exemplo, né? Eu poderia colocar qualquer palavra. Aqui eu tenho que falar o endereço do servidor. Eu não estou me lembrando agora, decoro, mas eu tenho um valor, por exemplo, 249 ponto, alguma coisa assim, tá? Aqui é a porta, aqui é o nome do banco de dados, que é Garça, tá? E aqui eu vou ter que entrar o login e a senha. Aqui tem a senha. Que eu vou passar, essa telinha aqui eu vou passar para vocês também aí pelo WhatsApp, com o login, a senha, tudo direitinho, para vocês fazerem essa conexão.
Então, eu já fiz isso daqui. Então, como foi feito? Aí, para criar uma nova, é esse botão New aqui. Como eu já fiz, ó, aqui tem as conexões feitas, eu criei uma conexão Garça Produção. Eu vou editar uma conexão feita. Então, olha aqui, ó, eu chamei Garça Produção. Aqui tem o endereço do servidor, tem a porta, tem o nome do banco de dados, tem o nome do usuário e tem a senha, tá? E aí é o que eu vou passar para vocês, o login e a senha. Aí eu faço o test connection, ele vai dar que teve sucesso, que aqui ele, ó, sucesso. Então ele, e aí eu dou um OK e a conexão está feita. Aí é só selecionar Gasta Produção e eu seleciono o botão Connect. Quando eu seleciono Connect, o que que acontece? Ele vai lá e conecta lá no servidor. Aí eu falo assim, tá, mas aí eu quero ver as curvas de nível, como que eu faço? As curvas de nível estão aqui num esquema chamado legado curvas de nível. Aí eu adiciono. Então o que que ele vai fazer? Só isso, só seleciono o botão de adicionar, tá? Vem a folhetinha aqui, e ele está indo lá no servidor e está indo buscar essas curvas de nível. Feito isso, ele traz isso, eu acesso remotamente, né, direto aí pela nuvem, eu acesso essa curva, eu posso salvar o projeto, eu vou mostrar como, e aí eu acesso esses dados, tá? Então ele está trazendo, demora aqui um pouquinho, já trouxe, se eu mover para o lado, ó, ele já, opa, acho que não trouxe, apareceu um erro aqui. Vamos ver o que que aconteceu. Close, apareceu um erro. Vamos fazer novamente. Vou aqui em Layer, adiciono um Layer, vou GIS, conectei em Garça, curva de nível, adicionar. Tá? Ele deve adicionar, sim. Da mesma forma, ó, agora adicionou, vamos ver. Close, agora adicionou. E aqui estão as curvas de nível, ó. Vamos ver. Deixa eu desligar a foto para a gente ver melhor. Quando aparece essa aqui embaixo, essa barrinha aqui, ó, é que ele está carregando. Tem que aguardar que ele está carregando. Essas curvas de nível, eu posso selecionar o botão da direita do mouse e selecionar em propriedades, ó. E aqui ele vai falar o servidor, onde que está, que a gente configurou. E eu posso aqui, ó. Ah, aqui já apareceu. Tá vendo as curvas de nível? Estão aqui, ó. Sim. Só que vamos supor que eu quero a linha um pouco mais grossa. Então eu posso vir aqui na simbologia, eu posso mudar a cor. Ah, eu quero mais para o verde. Então eu mudo aqui a cor, mais escuro um pouco, como eu preferir, tá? E eu posso mudar aqui também, vamos supor que eu quero mudar para ficar um pouco mais grossa a linha. Posso colocar ela tracejada, contínua, eu posso mudar aí de várias formas, tá? Vou colocar contínua, vamos deixar aqui, vamos colocar mais para o azul, por exemplo, ok, e mais grossa, tá, ok. Aí eu posso dá um OK. Olha o que vai acontecer. Ele vai pegar e vai chamar isso tudo nessa outra cor, nessa configuração que eu coloquei. Da mesma forma, eu posso aqui na curva de nível, ó, enquanto ele está chamando aqui, eu posso ter labels. Então, a curva de nível tem a cota. Então, da mesma forma que aqui no GIS, aqui na web, né, quando eu liguei a curva de nível, ela apareceu aqui a cota 675 aqui escrita, eu posso ter aqui no QGIS, tá? Eu posso vir aqui em Labels e falar assim, eu quero colocar um label simples, eu posso pôr até mais de um texto, se eu quiser. E o texto que eu quero colocar, ele mostra aqui os que são possíveis. No caso, eu só tenho a cota. Então, eu vou selecionar que eu quero a cota, tá? E aí aqui tem uma série de parâmetros. Eu posso aqui, por exemplo, selecionar o tamanho do texto. Eu posso, uma coisa que eu gosto de colocar é um buffer em volta do texto. Então eu falar, eu quero um buffer de 1 milímetro. Eu já vou mostrar esse buffer quando aparecer. Ele destaca um pouco mais. Eu posso definir, ó, vai ser paralelo, você vai acompanhar a curva. Eu posso definir, aqui tem vários parâmetros. Posso fazer um sombreamento atrás do texto. Então eu tenho vários parâmetros aqui, é bastante interessante que eu consigo fazer praticamente o que eu quero, né? E eu posso escolher a cor também do texto, vou deixar preto. Então quando eu faço isso, o que que acontece? Ele vai chamar e vai programar essas curvas. Eu vou fazer um zoom aqui para aparecer melhor o texto. Ele está chamando essas curvas pelo servidor na nuvem. Você vê que demora um pouquinho mais. Aí fala assim, ah, mas eu queria
como eu estou usando toda hora e eu não quero essa demora aí para aparecer a curva de nível no QGIS, porque na web é mais rápido, eu posso pegar e fazer uma cópia disso para minha máquina. Olha aqui a curva de nível. Eu pedi o texto, né? Ó. Lembra que eu falei que eu vou ligar a foto aérea, que daí dá para ver melhor, ó. Que eu coloquei um milímetro em volta do texto, é essa bordinha branca, tá vendo essa bordinha branca em volta do Sim, 679? Aí ele sim. destaca o número, eu gosto muito de colocar ela, foi aqui ó, que eu fiz isso, ó. É o buffer, exatamente. Aí eu coloquei aqui, eu liguei, né? Tava desligado, eu liguei aqui e coloquei. Então, e aí ele veio. Então, se eu quiser aumentar o tamanho do texto, eu posso. E aí ele pega e coloca. Vamos supor que eu quisesse, nessa curva de nível, eh, trazer ela para o meu computador. Não, eu quero copiar tudo isso para o meu computador. Eu tenho um botão aqui, ó, da direita, eu tenho o Export, ó. E eu tenho aqui, ó, Save Feature As. Ou salvar, em português, salvar essa feature, né, que é essa curva de nível, como? Então, quando eu falo Save Feature As, olha, o que eu gosto muito aqui do QGIS é o seguinte, se eu selecionar aqui, olha os formatos que eu posso salvar. Desde AutoCAD, Shape, né, que é muito conhecido, mas tem vários formatos, eu posso salvar até em Excel. Claro que aí eu não vou conseguir ver a curva de nível, mas vou ver as cotas, por exemplo, né, que são os dados. Se eu quiser saber todas as cotas. Ó, eu tenho o formato MicroStation, esse tab é do MapInfo, o tab, o MIF. Então tem vários formatos aqui. Ó, até KML. Vamos supor que eu queira salvar essa KML para abrir no Google Earth. Eu salvo na hora, tá? E aí eu consigo mandar. Vamos supor que eu queira ter uma rede de água e eu quero salvar em KML para mandar para uma pessoa que vai fazer um loteamento, alguma coisa, o prefeito, não sei, alguém que queira ver essas redes, eu posso salvar esse arquivo em KML. No caso, eu vou salvar em Shape, ó. Aí eu falo o nome do arquivo, né, que eu quero salvar. Vou colocar aqui curvas de nível, tá? E eu posso escolher a projeção. Vamos supor, aqui ela está em WGS 84, mas vamos supor que, não, eu quero em Sirgas 22. Então eu venho aqui e seleciono. O que que ele vai fazer? Ele vai converter a projeção cartográfica para qual eu quiser e ele vai salvar aqui, inclusive, com a informação da cota, ó. Então eu vou dar um OK, ó, e ele pega e está lendo isso tudo que está na nuvem. Aqui está até indicando, ó, o nome do servidor, né, que está na nuvem. E ele está lendo tudo isso que está na nuvem e ele vai trazer isso para a minha máquina. E aí, se eu quiser, eu abro localmente aqui e eu posso abrir até em outro SIG, se eu quiser também. Ó, já trouxe. Ele deu aqui que teve um sucesso na exportação. Ó, o nome do arquivo chama curvas nível shape, SHP, e ele já colocou ela aqui. Então, no caso, tá vendo aqui a diferença? Que está o N maiúsculo. Então, essa aqui é o shape, ó. Tanto que ele está mostrando ó, embaixo ó, no tooltip aí, na dica, ele está mostrando, ó, está salvo é, no formato shape, né? Então, se eu desligar essa aqui, ó, eu não estou vendo da nuvem, mas eu estou vendo aqui, deixa eu desligar a foto, ó, a curva de nível que eu acabei de salvar. Como isso aqui é um layer novo, ele não está ainda com a cor, nada programado. Então, eu venho aqui novamente, eu falo, não, eu quero aqui que seja, escolho aqui a cor, né, que eu quero, e escolho o texto. Aqui, ó, single label, cota, tamanho 10, pode ser. Vou colocar um buffer, vou colocar até mais, tamanho 15, por exemplo. E vou dar um OK, ó. Você vê que agora está mais rápido? Olha aqui, ó. Porque ele está Sim. lendo localmente, tá? Então, eu posso, ó, vou mudar aqui a espessura. Eu achei que ficou muito fina. Então, eu venho aqui na simbologia e aumento a espessura. E dou um OK, ó. Então, já estão aí as curvas de nível, ó. Ficou até mais rápido, eu posso ter isso localmente. Se eu estou fazendo algum projeto, alguma coisa com QGIS, eu posso ver isso daqui, ó. A mesma coisa, ó, ficou bonito, ficou até mais bonito. A mesma coisa eu posso fazer com os layers de água. Então eu posso vir aqui no layer, adicionar o layer, o POLGIS, ó, e seleciono aqui POLGIS, como eu tinha feito antes. Só que aí eu venho aqui, por exemplo, ó, são as tubulações de água, são essas aqui, ó, são as do CAD, tá? Então, Certo. eu posso com o Ctrl, eu seleciono o Ctrl, ó,
e eu posso ler todos aqui de uma vez, se eu quiser. E eu vou dar um. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler as de esgoto, tá? Porque as de água eu já até li. Então eu vou ler as de esgoto e vou dar um adicionar. Como são várias, ele vai demorar um pouquinho aqui para adicionar. Mas já vai adicionar, elas já vão aparecer aqui do lado, tá ok? Vamos só esperar. Então, basicamente, o que que eu tenho aqui no QGIS? Eu consigo acessar o mapeamento das fotos aéreas ou do drone, o que foi gerado através de um servidor na nuvem que está em São Paulo, que é bastante rápido e elas são vários pedacinhos, então ela é muito rápido, tanto no QGIS quanto na web. Eu consigo acessar os dados vetoriais direto no QGIS também, tá? E, e posso copiar esses dados localmente na minha máquina se eu quiser. Então, ó, já deu até fez um bip aqui, vou dar um close e ele já chamou. Para organizar aqui no QGIS, uma coisa que eu gosto de fazer, eu aperto o botão da direita aqui, ó, e seleciono adicionar um grupo. Quando eu faço isso, ó, ele deu aqui, ó, grupo 1. Aí eu faço aqui, eu vou mudar o nome dele para esgoto. Vou pôr, para eu mover ele aqui para cima, vou mover ele aqui para cima, tá? E aí eu vou pegar todos esses layers de esgoto aqui, ó, eu pinto, aperto e seguro, ó, e vou puxar e jogar dentro do esgoto, ó, tá vendo? Aqui ele vai jogar entre esses dois, ó, e aqui ele muda, ó, não sei se dá para perceber, Sim, ó. deu para ver. Aqui ele tá aqui ele só traz para baixo tudo. Põe essa curva de nível para cima, que é a ordem de visualização. Mas aqui eu posso colocar, ó, dentro, ó, fez um quadradinho e solto. Então elas entraram todas dentro de esgoto. Então isso facilita, porque eu posso ligar e desligar todas as redes de esgoto, ó. Só que se eu olhar aqui, o que que acontece? Essas redes, aqui, por exemplo, se eu selecionar aqui informação, colocar em redes de esgoto, e clicar aqui, ó, por exemplo, esse layer é o layer, ó, já apareceu que é manilha 150, é o layer esgoto tubulações, que é esse daqui, ó, esgoto tubulações, tá? O que que a gente fez aqui na hora que convertemos isso para SIG? A gente foi lá em CAD e pegamos porque você não tem no CAD a associação de atributos, mas nós pegamos o nome do layer e jogamos como um atributo. Então o nome do layer lá é 150 milímetros manilha. Esse é o nome. Então fica interessante porque eu posso ver de onde veio, em que layer que estava isso aí. Ele coloca um ID que é um número sequencial, essa rotação é sempre zero. Então, por exemplo, esse aqui eu posso colocar propriedades e posso fazer uma tubulação mais grossa, por exemplo, e definir aqui a cor. Ó, já ficou mais grossa. Ou eu posso aqui em propriedades, ó, colocar mais grosso um pouquinho, colocar um label, e nesse label falar que é um label simples, e falar que eu quero aqui o nome do layer, que já está, tá? Tamanho 10, tá ok. Vou colocar um buffer aqui também, que eu gosto. E olha aqui o que aconteceu. Até acho que eu vou mudar o tamanho do texto para um pouco maior. Vou colocar aqui 30. Então olha aqui como ficou. Se eu, por exemplo, ligar as fotos, ó, ó, tem uma manilha de 50. Então eu estou vendo aqui no SIG, ó, não sei se ficou muito grande, eu estou vendo aqui no SIG os textos com o nome do layer. Ó. Quando eu estiver cadastrando as redes de esgoto, a gente vai olhar para outro layer, não vai ser esse. Porque esse layer ele não garante a conectividade. Aqui parece que está conectado, mas nem, não são todos os lugares que estão, não. Então, com o GeoSAN, a gente vai garantir essa conectividade. Então, vai aparecer um outro layer muito semelhante a isso aqui. Mas isso aqui a gente já consegue ver como referência do CAD. Tá? Uma coisa que eu gosto de fazer também, às vezes, é colocar uma escala. Por exemplo, ó, eu posso aqui, ó, falar que a renderização vai ser dependente de uma escala. E eu posso falar escala máxima e mínima. Eu falo assim, ó, se tiver com uma escala muito afastada, eu não quero que apareça o texto. Então eu posso mexer aqui também. No caso aqui eu não estou vendo uma necessidade, mas eu posso trabalhar isso. Então da mesma forma aqui que eu tenho as redes de esgoto, aqui eu já coloquei as redes de água.
que vem do CAD. Eu só não coloquei as espessuras, essas coisas. Mas tem aquele. Mas do jeito, ó, olha a forma, que nós não vamos desenhar com essa curvinha aqui, não. Ela Sim. vai vir reto, né? E o símbolo a gente vai ser uma bolinha, e aí, se quiser, a gente pode até depois botar um símbolo, mas é uma bolinha indicando a conectividade, tá? E como que essas redes de água vieram para cá? Vieram, aqui eu seleciono Layer, adiciona Layer, Isso. POLGIS, né? Aí eu selecionei POLGIS, e aí eu selecionei aqui essas tubulações que estavam aqui. Peraí, eu vou com uma tecla Ctrl e selecionei, tinha uma outra aqui, água outras, aí selecionei essas e adicionei, tá? Por que que eu gosto de colocar num grupo? Porque se eu quiser desligar todas, eu só clico aqui, ó, somem todas, tá? Então eu posso ter isso daqui e ir acompanhando por aqui. Então basicamente é isso. Eu queria agora, vocês estão numa máquina que tem QGIS, não? Sim. Então eu queria agora para a gente ir configurando na máquina de vocês, pode ser? Eu vou só. Ah, um detalhe antes de fazer isso. É importante, ó, quando eu olho esse asterisco aqui, é porque o projeto não está salvo, tá? Então Certo. eu tenho que, se é a primeira vez, eu vou dar um save, vai aparecer uma caixa de diálogo, eu vou entrar o nome do arquivo. Depois é só apertar esse disquetezinho aqui e aí ele sai o asterisco, quer dizer que está salvo. Então se eu abrir de novo aqui, ele vai salvar. Podemos acessar o computador de vocês? Vocês conseguem compartilhar a tela comigo ou não? Claro. Então Só vamos um lá. minuto, tô abrindo o QGIS aqui. Tá, eu vou parar a apresentação. Um minuto que ele está abrindo. Tá bom. Eu já vou aqui no QGIS ver os parâmetros para vocês, para falar para vocês quais são os parâmetros para a gente entrar aqui da imagem. Abriu aqui, Pinheiro. Então, peraí que eu vou parar de compartilhar. Ah, não, já parei, né? Pronto, Isso. estou Você que tá vendo vendo a aqui. nossa tela, né? Isso, estou olhando. Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Tá ótimo. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão criar um projeto novo, né? Selecionar projeto novo, né? Isso, pronto. Já criou, tá? E geralmente eu vamos adicionar agora já em XYZ. Então, XYZ, se você der dois cliques rápido no OpenStreetMap ou puxar o OpenStreetMap para baixo, ele já vai aparecer. Vamos ver. Tá chamando. Aí, enquanto ele chama, a gente pode ir no XYZ, aperta o botão da direita, lá em XYZ, e no botão da direita do mouse, nova Ó, conexão. Aí você vai colocar aí fotos de garça, o que você achar melhor. Pronto. Aí na URL, deixa eu copiar, eu vou colocar no chat a URL que vocês têm que colocar. Copiar essa URL e já colaram aí. Aí, o login e senha não precisa. Aí no nível mínimo de zoom, aí não precisa pôr nada, tá? No tá. mínimo, põe 15, pode pôr 15, que é um zoom assim, bem já longe da cidade. E aí o máximo 21, que é uma resolução máxima dessa imagem. E aí agora você dá um OK. Pronto. É. Aí, ó, Garça, pronto. Agora liga a foto aérea, vamos ver. Aí apareceu, ó, tá? Esse acesso negado é porque estava com zoom lá, pode fechar isso daí, estava do zoom do mapa mundi e ele foi acessar fotos, imagens que não existiam, que é fora da cidade de Garça. Então ele fala que não tem. Mas aí, ó, agora você já está funcionando. Ó. Beleza. Aí agora, eu vou criar, eu não criei ainda, eu vou criar um usuário e senha para a gente Hum. adicionar a camada. Que eu preciso criar só usuário e senha para vocês. Eu não fiz isso ainda aqui no banco de dados. Mas como que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar camada, adicionar camada, PostGIS. PostGIS, isso. Aí vocês vão falar assim, novo, e vocês vão colocar aqui, PostGIS nuvem, alguma coisa assim. No Certo. host, Ah, deixa eu já passar, você já entra no agora. Quando você der OK, tá vendo que se você selecionar PostGIS nuvem, ó, já está aparecendo, só tem um. Então você vai dar o conectar,
Agora Agora, foi. então tá. Aí, por exemplo, curvas de nível. Vamos clicar em curvas de nível, adicionar. Parece que foi aqui do lado. Já foi. Então dá um fechar. O que que acontece? Ela tava Des- por baixo. tá por baixo, né? É. Isso. Agora, clica com o botão direito na curvas de nível. Você Propriedades. pode mudar aí a cor se você quiser e aumenta mais um pouquinho só. Isso, tá bom? E no rótulos, você pode colocar aí, isso. Já tá. Coloca o buffer também. Pode colocar aí 20 se quiser, ou 15, isso. O De boa. buffer, vamos ligar, tá bom assim. E ok. Aplicar, ok. Aí, ó. Já está funcionando. Ó, já estão aparecendo as cotas, tudo bonitinho. Agora vamos criar um grupo, por exemplo, água e um grupo esgoto. Isso. E um grupo esgoto. E vamos colocar um outro grupo, prefeitura, por exemplo. Aí você clica em cima da prefeitura, só clica em cima da prefeitura. E lá em Hum, cima você vai selecionar camada tá. e vamos adicionar que vem lá do PostGIS. Adicionar. Aí, ó, já está conectado. O prefeitura é esse urbano. Então pode selecionar esses todos aí, por exemplo. Adicionar. Aí tem que esperar um pouquinho. Vai vir tudo com linha fina e sem as cores, né? Mas Sim. aí é uma simples configuração. E eu fico impressionado como o QGIS, ele tem tantas opções de configuração que não tem como não ficar do jeito que você quer. Então, olha lá. Por exemplo, ó, é, Aqui que está por desliga, baixo. joga o PMG. Isso, pode ser. Ótimo, ótimo. Como é que foi? É que aí foi. Ele tá no grupo, né? Isso. Deixa eu tirar ele. Ou você aperta o PMG e joga o PMG. Isso também dá. Acabou. Não. Desliga a visualização da curva de nível, só para a gente. Ó, já está aparecendo, é que está fininho, aí tudo pequenininho. E Aí, esses pontos aqui são cada ó, um dos usuários? olha que interessante. Abre o PMG, o grupo PMG, clica nessa setinha aí do lado. Tá vendo que é o código do imóvel? Clica com ou Sim. duas vezes, rápido, ou propriedades, que ele abre a propriedade. Aí no rótulo, clica aí na opção. Vamos ver o que que é rótulos individuais. Aí vê as opções que tem, ó. É o ID? nome. Não, acho que é o nome, deve ser o Hum. nome. E dá um aplique texto. Pode ligar o buffer se quiser. Isso. Dá um aplicar, vamos ver. Aí é o número, tá vendo? Diferente. Essa bolinha, você pode clicar em simbologia. Esses dois juntinhos sem não. Está na reunião aqui, bicho. Não tem problema. Ó, aqui na simbologia, Aonde está a simbologia? é de cima de rótulos. Certo. Tá vendo que ele tá aparecendo essa bolinha porque tem um marcador. Mas se você Aham. clicar em cima do que você tirar ou pôr um diferente, você pode, tá? Tá. Mas tá aí, a Por bolinha. hora deixa esse. Pode deixar, dar um ok. Depois você tem, no caso é horizontal, tá na horizontal. Aí tem ferrovia, por exemplo, tem o imóvel, canteiro central, né? Deixa eu só tirar o rótulo aqui, que senão fica muito poluída a imagem. Ah, tá. O que eu geralmente eu faço você Hum. pode, deixa o rótulo lá novamente, que eu vou mostrar uma coisa nova. Beleza. Tá aí, né? Tá vendo Isso. esse renderização? Clica nesse de baixo, renderização. Isso. Eu acho que é no de baixo. Coloca zero entre, não, deixa ligado, entre Hum. zero e 1000. Aí coloca ou 500, 1000. 1000? Vamos colocar 1000. Ó, aplicar. Deixa eu ver. Ó, tá. Não, eu não queria que aparecesse. Coloca 500. Ah, não, desculpa, não é um para 500, acho que é só 500. Aplicar, vamos ver. Ó, não. Coloca. Ah, ele que colocou, né? Ele Tá. que tá colocando. Então, e 100, se você digitar 100. Será que é o contrário? Pera aí. Eu acho que 100 vai perder. Não. Não, então acho que é o contrário. É 100 em cima e zero embaixo. Eu acho que eu estou confundindo. Agora foi. Isso. Põe 500 em cima. Acho que 100 está muito pequeno. E põe 1000, vamos ver. É que eu não sei que zoom que tá. Ah, tá 1300. Põe 1000.
Tá, aplicar. Agora eu dar um OK. Ó, não está poluído mais. Agora, se você pegar e fizer o zoom, espera um pouquinho, aí, tá vendo? Aí ele Sim. aparece. Então você pode deixar esse texto, mas aí você coloca, você fala, não, aí tá poluído. Então diminui a escala, tá? Mas aí quando você fica longe, ele some, Então, tá? com piscina, por exemplo, dá pra fazer a mesma coisa, né? Sim, é simbologia. Né, que a piscina não tem rótulo, eu acho. Poderia ter, né? Sabe o rótulo que eu pensei na piscina? Era a gente dá para fazer, mandar ele calcular a área, entendeu? De todos os Sim. polígonos de piscina e associar num atributo a área. E depois você, porque aí você vai ver associar o consumo de água com a área da piscina, entendeu? Bacana, hein? Você pode fazer algumas coisas, por exemplo, exportar para o Excel todos os consumos e junto às áreas de piscina juntos. Ó, pode mudar a Não. cor aí para azul, não sei se quiser. Não, legal. Aí você pode pôr uma transparência também. Ó, Fazer isso mesmo, colocar, né? tá vendo essa opacidade? Sim. Isso. Aí você pode mexer, tem uma barrinha, você pode mexer na barrinha. Isso, 50, um tom azul. isso. Que fera. É, você vê que é. E aí eu pensei isso, eu estava uns dias atrás aí pensando, falou, não, como é um polígono, dá para pedir para ele calcular a área do polígono e eu colocar todas as áreas de polígono como um atributo. E depois eu. Só que eu não sei a piscina de que casa que é, né? Teria que saber de que inscrição que ela é. Bom, então você olha individualmente também, né? É. Você pode no, eu vim aí olhar. Porque o que acontece? Na ligação com o sistema comercial, a gente Hum. pode associar no QGIS uma tabela que não tem dado geográfico, que tem só um dado de consumo. Então, essa reunião que o Paulo está marcando lá, por exemplo, eu gostaria de acessar na ligação aí 4063-300, eu quero acessar uma piscina aí do lado dela que eu estou vendo. Uhum. Eu gostaria de saber, nessa ligação, qual o consumo dessa ligação, médio nos últimos 6 meses. Então, no QGIS, tá vendo que você tem camada? Seleciona lá a camada, adicionar camada. Quando você vai adicionar, tem aí uma opção de você adicionar uma camada de texto. Deixa eu ver, ó. Tem o XYZ, é uma coordenada. Ó, adicionar camada de texto delimitado, tá vendo aí em cima? Sim, aqui. Por exemplo, essa. Se eu tiver no banco de dados, eu posso conectar no SQL Server. Se a gente fizer a conexão lá no SQL Server, a gente já vai direto no SQL Server e adiciona. Mas, no caso, pode ser, vamos supor que seja um arquivo texto, não tem problema. Pode selecionar aí. E nesse arquivo texto, aí a gente vai selecionar o nome do arquivo. E nesse arquivo, que é separado por vírgulas, ele tem, por exemplo, o nome da ligação, o número da ligação e o consumo médio dos últimos 6 meses. E aí eu associo esse arquivo, não vai dar para fazer agora porque a gente não tem um arquivo. Aí eu Sim. associo esse arquivo, que tem o número da ligação, com o código do imóvel, que tem o número da ligação. Bacana. Então, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu acho que a gente vai conseguir fazer pela primeira vez, aí, uma unificação entre os cadastros, né? Porque esse Sim, cadastro que está aparecendo aqui, ele é o da prefeitura. sim, sim, sim. Para a gente, esse cliente aqui, ele tem outro para Ah, esse codificação. número é do IPTU, não é o número da Isso. ligação. Então é isso mesmo. A gente vai ter que importar os números das ligações de lá. Por isso que essa a conversa aí com o Paulo é importante. Sim. É, e aí no atendimento ao público, quando vem uma ligação nova, vocês não pedem o número do IPTU da pessoa, não, né? Não. Tá, porque tem cidades que pedem, que só faz a ligação se falar esse número que é esse. Esse daí não é, eu não sei que número que é esse. Eu acho que é o código do imóvel. Aí se não forneceu esse número, eles não cadastram a ligação. Mas então a gente vai ter que pegar um outro arquivo, porque aí a gente faz essa associação. A gente Certo. liga e vai poder mostrar aí. Aí você vai poder saber, olha, não, essa piscina aqui, você vai ver o outro que não tem piscina e falar, tem alguma coisa estranha, entendeu? Uhum. Nesse consumo. Então você vai poder fazer isso. O que eu gosto de fazer é com o hidrômetro, né? Você pode pegar informações do banco lá de dados para saber se aquele hidrômetro é comercial ou residencial ou industrial, por exemplo. Então Sim. aí e você pode também, se você tiver no teu cadastro a idade do hidrômetro, então Temos. você já pega também a idade para você quer saber quais hidrômetros que eu tenho que trocar. Ah, eu quero trocar todos os hidrômetros residenciais com consumo de tanto, entendeu? E que Sim. a idade do hidrômetro seja tal, ou tipo, a marca, não sei, alguma informação do hidrômetro seja de um determinado. Você sabe que tem uma marca que sempre deu problema. Não, eu Então, acho até que a gente vai conseguir fazer umas análises melhores aqui para ver o dimensionamento dos hidrômetros também. ah, Porque sim,
tem esse perfil de consumo aí, né? O nosso cadastro comercial aqui, ele é meio falho, assim, para a parte operacional da coisa. Sim, sim. Tá bom? Então, eu Beleza. acho que já que ótimo que já criamos esse usuário, eu anotei o login e senha depois também para registrar aqui, vocês têm aí anotado, né? Sim. Também vocês têm o URL para acessar as imagens. Eu acho que isso aí vai ajudar muito essa imagem aí. Ela deu um certo trabalho para conseguir, mas eu queria muito que ela aparecesse, porque isso aí dá uma outra visão aí no QGIS, né? Não, fica muito bom. Pinheiro, sabe o que eu ia ver contigo? Aham. Eu andei olhando, eu não sei se veio do GEL aqui, do mesmo GIS lá da prefeitura, mas eu acho que a gente tem umas curvas de nível, até de mais baixos, se não me engano, todos aí, que não está Ah, tão é? ultrapassado. O problema é, elas não têm coordenada Z. Tem a informação gravada, mas não tem a coordenada Z. Está bem próxima dessas que a gente conseguiu importar, que tem essas coordenadas Z. Será que teria como, sei lá, talvez só nos bairros aí onde a gente tem esses, por exemplo, lá naquele bairro lá que a gente não tem informação de cota dele, fazer a conversão de Esse arquivo, eu não vi esse arquivo, mas esse arquivo de curvas de nível, ele não está com ela levantada, é isso? isso. Ou não? Exatamente, Você a gente tem tem ele no aí? label, a gente Eu tem consigo aqui o abrir? label dela com o valor da cota, né? Mas na hora que você vai ver nas propriedades, a cota Z tá zerada. Alguém colou todas elas na cota Z igual a zero, Isso no AutoCAD ou no QGIS? no AutoCAD. Você tem o arquivo aí para me mostrar? Tem. Deixa eu dar uma olhada. Isso. Clica numa. Pode fazer um zoom mais aproximado? Ah, mas clica numa, isso. Deixa eu ver a propriedade dela. Aí aqui, ó, elevação zero. Ela tem os versos de elevação zero. Ele está em 2D, né? Tá. Alguém colou eles na cota zero e aí a gente perdeu. Agora, assim, por que que... Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse tem da cidade toda. Olha. Inclusive de bairros novos. Tem bairros que já saem Mas por será que aqui. não tem o original disso daí? Ah, eu perguntei pro pessoal da prefeitura, mas eles... O rapaz que eu perguntei, ele não manja muito, né? Mas eu acho que ele me disse que não. Agora, eu não sei de onde veio. Isso aqui veio de algum lugar, e provavelmente na Eu, época tinha eu ela. acho que veio de quem fez o voo. Quem fez o voo não fez. Ah, deixa eu ver esse 680 aí, deixa eu ver. É só um texto, uma cota de texto, né? Ah, mas o outro não tem o texto. Cadê? A É, do, a do lado aí não tem o texto, tem? não, elevação zero. E ela vai variando a cada 10 ele tem uma curva de nível mestre, assim, que tem o texto. Ah, tá de 10 em Entendeu? 10. O É texto tá de 10 em 670, 10. Aí tá o 690, tá. 660, que ele vem caindo, 650. Só que é aquilo que ele fez, tá tudo na cota zero, né? Então, Então, só isso que ele, daí, ele é bem mais abrangente, ele pega bem mais pontos da cidade, inclusive alguns que não estavam. Esses bairros aqui, naquele que a gente tem lá, não estão aparecendo. Eu não sei se é muito trabalhoso. É, aí o que que teria que fazer? Vamos supor que você peça e eles enviem e não tenha, seja do mesmo jeito, tá? Pergunta também se eles fizeram a cota na curva de nível, se eles colocaram na elevação. uhum, Mas pede para eles passarem. O principal é eles passarem o original que eles entregaram. É, vamos supor que não tenha, não deu certo. Aí o que que acontece? Aí, clica numa curva de nível qualquer, ainda com esse zoom longe mesmo. Não, afasta o zoom mesmo. Clica numa curva só para eu ver como é que tá essa. tá quebrado em algumas polylines, né? Tá. Então aí o que que acontece? O que que eu posso fazer? Porque o que acontece? Você teria que entrar em cada polyline e subir a elevação. Isso dá muito trabalho, tá? Sim. Então o que que poderia fazer? Vamos supor que você não conseguiu fazer nada. Não tem, né? Então o que que eu faria? Eu pegaria esse arquivo com você. Deixa eu só responder uma pessoa que ela vem aqui. Claro. A gente já está terminando? Eu acho que é do meu, não é não, que tá fazendo esse barulho? Não, é o meu aqui, só um segundinho. O que que eu faria? Se você tiver uma negativa mesmo, né? Aí você me fala e eu vou pegar esse arquivo de esgoto, que eu acho que eu devo ter ele aqui, Uhum. e eu vou pegar esse layer de curva de níveis e eu vou unir todas elas, entendeu? Certo. Só isso. Vou unir. E aí eu vou te devolver um arquivo com elas unidas e eu acredito Pra que gente colocar o Z delas, eu né? consiga fazer isso. E aí você vai ter que colocar o Z. Mas aí é mais fácil, porque você não tem que colocar em todas. Você vai colocar na hora que você colocar numa, você já colocou, ela já está tudo unido, Sim. tá? Entendi. Beleza, pode ser. Aí resolve. Mas tenta primeiro ver se você não consegue com eles, tá? Tá Porque eu ok. estou achando que eles têm, quase certeza que eles devem ter Não, isso. devem ter sim. Porque aí é menos trabalho. Para mim, eu vou fazer, acho que rápido isso daqui, de fazer essa união. Mas você vai ter Uhum. que clicar em. Eu já fiz esse serviço.
clica em uma por uma e vai subindo o Z. Na Capacidade. verdade, acho que se a gente isolar ele aqui, tem como isolar? Ah, para ver só os lugares que precisam? Não, para ver só, eu acho que se a gente conseguir isolar aqui, deixar visível só as curvas de nível, selecionar todas e dar um join, ele já junta, não junta? É isso que eu vou fazer. Tá, Mas eu faço, esse eu faço automático. Ele vai ver onde está conectado e daí faz o join em tudo, tá? tá. Outra coisa que E eu ia perguntar para você, Pinheiro, por exemplo, se a gente recebeu algum bairro novo, tal, como que a gente faria a inclusão dessa topografia a gente dele vai gerar um shape e incluir no PostGIS, tá? tá, E aí, e se tiver curva de nível, a gente vai ter que incluir nessa curva mestra aí também. certo? E aí, no caso, por exemplo, a gente teria que pegar, então, eles passarem para a gente um DWG com essas curvas, inclusive Isso, as cotas Z, isso. Só que aí sim. aí eu vou fazer o seguinte: eu gostaria de criar com vocês um Hum. padrão de comunicação com esse pessoal, porque senão cada um vai entregar de um jeito, Não, é bacana, isso é interessante, tá? sim. Isso Porque a a gente gente tem tem que fazer. um manual do loteador É, que a gente já passa com as especificações de como a gente quer receber esse projeto, então é só incluir isso. você me manda esse manual? Mano, ele está disponível, você está vendo a nossa página ainda, né? Ele está disponível Ah, eu aqui, ó. pego. Sai Garça, É. loteador, manual do loteador. Tô para soltar uma atualização dele. Não, mas me manda no formato Word, Mano, porque aí eu posso editar e sugerir já algumas coisas, tá? combinado. Aí, porque aí, esse é o ponto. Porque aí o que acontece? Você tem que receber nesse padrão, isso vai te tirar muito serviço, tá? Nossa, é maravilha. Tem muita gente que nem tem esse manual, aí fica, a pessoa não tem essa cultura, aí cada um enfim, manda de um jeito. Não, esse manual é uma mão na roda pra É, gente, que eu ajuda sei muita disso. coisa. Tá bom? Tá? Por fim, eu queria te perguntar também, o que que você recomenda a gente usar o GeoSam para desenhar ou usar aqui o QGIS? Não, o GeoSam, por causa do seguinte, o GeoSam, ele vai associar as cotas nos nós, Certo. ele vai distribuir as demandas de consumo do comercial automaticamente e ele já vai exportar para o formato EPANET. Então, eu prefiro que faça no GeoSam, entendeu? A gente desenha tudo no GeoSam, vai ser menos trabalho. E o que acontece? Tudo que tiver feito no GeoSam vai aparecer aí no QGIS, Bacana, tá? beleza. Do jeito que está aparecendo no CAD, só que vai aparecer no GeoSam. Então, a gente vai fazer no GeoSam, por quê? Simplesmente porque você associa as cotas automáticas, distribui demandas, cadastra os consumidores e você força também que fique todo conectado, tá? Então, tá. E aí, Pinheiro, dúvida aqui que a gente estava também, quando estava desenhando as redes, né, lá no GeoSam, para a gente fazer o lançamento delas, assim, conforme distância de guia, essas Então, coisas. exatamente, você tinha perguntado isso. O que que acontece? A gente vai fazer uma mudança de cultura, porque o que que as pessoas estão acostumadas? Se você conversar com um agrimensor, quando ele vai entrar isso, eu já trabalhei com municípios que tinham equipes assim pessoal de agrimensura. O agrimensor ele quer desenhar a linha com centímetros de precisão, entendeu? Ele quer desenhar aquela amarração toda detalhada da tubulação no mapa aí. O que que acontece? Isso dá um trabalho muito grande, tá? É difícil isso você manter e não fica muito prático porque quando você entra no SIG, você não precisa essas informações. Você precisa saber se a rede está na calçada, se está no outro lado da calçada, ou se é esgoto, se está na rua. Você precisa saber uma posição, mas você não precisa uma precisão de 20 centímetros, de 5 centímetros. Se tiver um pouquinho mais para lá, não vai ter problema. Só que você precisa dessa medição da precisão. Então, como que faz? A gente faz isso com um atributo. Então, quando a gente vai, por exemplo, a pessoa vai fazer a intervenção no ramal, no GeoSam, é que, como eu não liguei com o comercial, eu não mostrei isso para vocês ainda. No GeoSam, ele tem uma opção, distância da testada, é que não está ainda, você não vai conseguir ver. É. Eu ia abrir aqui. Eu acho que eu vi que assim, você consegue, por atributo, colocar se Aí está na rua, porque aí com o favorável. atributo, você, por exemplo, você pode com a própria Fiorilli, se você quiser, você faz no papel. Você chega é muito mais simples. Você não precisa puxar trena. Esse pessoal que é mede com trena em campo para medir os centímetros, eu lembro empresa, eu conheci na verdade uma empresa só de saneamento que fazia assim com trena, foi o Semasa lá em Santo André. Mas eles tinham cada 6 meses de dar um treinamento para pessoal de campo de novo, para garantir, porque senão o pessoal parava de ter de medir, de cadastrar da forma que tinha que ser feito. Então é mais fácil você cadastrar o ramal, e na hora de você cadastrar o ramal, clica aí ramal, deixa eu ver. Tem aí ramal? Tá, tem E meio. não, seja mal? Não tem, deixa eu ver.
É que não tem o layer de ramal aqui, é que não está ativo aí na sua. Mas assim, quando você cadastra o ramal, ele abre uma caixa de diálogo e lá você tem a distância. Então você pode colocar a distância da testada, a profundidade, tudo anotado. Isso eu vejo, eu já vi mais de uma empresa de saneamento, não são muitas que fazem isso, mas eles anotam, entendeu? As distâncias. Tem um A croquisinho, gente vai começar a anotar aqui, igual a mas gente se você conversando, né? anotar, Agora que a gente vai retornar para eles no celular essa informação, é, eles começam a ter um pouco mais de preciosismo na hora de passar. isso, e na hora que você anotar, você pode fazer um mapa temático do tipo: mostre em vermelho as tubulações que têm dado anotado. Para ele não ficar clicando toda hora para ver se. E aí ele clica e fala: não tem dado anotado. Clica, não tem dado anotado. Aí ele fica perdendo tempo. Não, você coloca em vermelho os pontos onde. As linhas onde tem dado anotado. Aí. O que acontece? Ele, na hora que vai em campo e vai cavocar lá, vai fazer uma intervenção, consertar a rede, ele olha o mapa e aparece lá numa cor diferente o ramal. Aí ele fala: não, tem o dado anotado. E aí ele clica e vê qual que é o dado. Entendi. Ou você pede até para aparecer escrito, se quiser, né? Então, no mapa, né? Quando fizer um zoom aproximando bastante. Então, eu prefiro fazer isso, fazer com anotação, porque é mais fácil do que fazer com amarração. E essa parte de amarração, eu só vi uma empresa de saneamento fazendo, que foi o Semasa, em Santo André, quando era municipal, né? Agora é Sabesp. Eu já fiz auditoria em empresa privada de saneamento, em que chega as fichas de campo e o engenheiro ele vai olhando e vê se os campos estão preenchidos. Ele vai vendo lá no papel. Ele não viu nada gráfico, entendeu? Tem um croquisinho às vezes desenhado que a pessoa faz à mão, mas assim ele anota, ele descreve. E aí se ele vê que tem um quadradinho que a pessoa não preencheu, por exemplo, profundidade, ele foi lá, escavou, é uma ordem de serviço que ele escavou em papel e que alguém vai digitar no escritório, e aí ele viu que não foi preenchido o dado. Aí ele pega e fala, não pode, né? Volta lá, por que que você não preencheu, né? Não dá para voltar mais porque já tapou, né? É, é, mas ele vai chamar a atenção, falar, não, tem que preencher Sim. aqui o dado. Vai ficando esperto, né? É, Essa sim é uma vez só. é. Então eu prefiro dessa forma. Feito. Feito. Não, não hesita em me chamar, tá? Qualquer Claro. dúvida, não hesita mesmo, tá? Pode chamar a qualquer hora. Não, beleza. A gente aqui tá ansioso para esse negócio começar a rodar mais efetivamente, colocar o cadastro mais redondinho. Isso. Tô até brincando aqui que eu acho que a gente vai fretar um carro aqui para ir dar um abraço com vocês aqui. Vai estar demais. Que isso, muito obrigado. Esse Nunca ninguém sisteminha disse já é isso, bacana demais. obrigado. É uma coisa que a gente tinha essa necessidade aqui. Tá. Puta, é uma coisa que parece simples, né? Mas ajuda muito. Muito obrigado mesmo. Beleza, então, Pinheiro. Tá bom, um grande abraço, viu? Falou, tchau, tchau. Muito obrigado.